Ah, o Acre. Para muitos, ele é tão misterioso quanto a Amazônia. É a terra das seringueiras, dos povos indígenas e, claro, dos memes que dizem que o Acre nem existe. Mas, spoiler, ele existe e como? Localizado no extremo oeste do Brasil, o Acre faz fronteira com a Bolívia e o Peru, além de ser vizinho dos estados de Amazonas e Rondônia. É um estado recheado de biodiversidade, onde a floresta amazônica é tão presente que parece abraçar quem chega por aqui. Com pouco mais de 164 mil quilômetros quadrados, o Acre é lar de uma rica fauna e flora, de povos indígenas com culturas fascinantes e, claro, de um povo acolhedor e batalhador. Sua capital, Rio Branco, é uma cidade charmosa que combina história, cultura e desenvolvimento. Mas, apesar de toda essa riqueza natural e cultural, o Acre já foi palco de disputas intensas, conflitos armados e negociações diplomáticas que marcaram profundamente sua história. E é essa jornada épica que vamos explorar juntos. Muito antes das disputas territoriais entre nações, o Acre já era habitado por povos indígenas como os Iauanauá, Kaxinauá e Axaninca, que viviam em harmonia com a floresta. Esses povos desenvolveram uma cultura rica, baseada no uso sustentável dos recursos naturais, nas tradições orais e no profundo respeito à biodiversidade ao seu redor. No final do século XIX, com o boom da borracha, a chegada de seringueiros começou a transformar a paisagem. A promessa de riqueza atraiu migrantes de várias partes do Brasil, principalmente nordestinos, que buscavam escapar das adversidades da seca. Porém, essa nova ocupação trouxe impactos devastadores para os povos indígenas, que foram deslocados de suas terras e obrigados a conviver com uma realidade de exploração e violência. Enquanto isso, os seringais surgiam como pontos de intensa atividade econômica. A floresta, antes território de caça e subsistência, se tornava um motor da economia global, abastecendo a indústria com a borracha, essencial para o avanço tecnológico do século XIX. Mas esse desenvolvimento tinha um custo alto. Além do impacto ambiental, os seringueiros enfrentavam condições de trabalho desumanas, vivendo sob dívidas crescentes com os patrões. Foi nesse contexto que o Acre se tornou uma terra de disputas acirradas, tanto por sua riqueza natural, quanto por sua localização estratégica. No final do século XIX, a Amazônia era um território vasto e pouco explorado, mas sua importância crescia rapidamente devido à explosão da demanda global por borracha. Essa riqueza natural transformou o Acre em uma peça cobiçada no xadrez geopolítico sul-americano. Originalmente pertencente à Bolívia, o território do Acre se encontrava na fronteira com o Brasil e o Peru. A Bolívia, com pouca capacidade de ocupar e administrar a região, viu o Acre ser invadido gradualmente por seringueiros brasileiros, que estabeleceram seringais e consolidaram sua presença. Essa ocupação, embora informal, criou um conflito iminente. Enquanto os seringueiros se consideravam brasileiros, a Bolívia desejava exercer soberania sobre a região e lucrar com sua exploração. Enquanto isso, o Peru também reivindicava partes do território acreano, especialmente as regiões ao sul. Esse cenário de disputa tornou o Acre uma verdadeira bomba relógio, prestes a explodir em um conflito que envolveria governos, seringueiros e até mercenários estrangeiros. A Bolívia tentou formalizar seu controle sobre o Acre ao fundar uma companhia para explorar a região, a Bolívia Syndicate, financiada por investidores europeus e norte-americanos. Essa decisão aumentou a tensão com o Brasil, que via a presença de estrangeiros como uma ameaça à sua segurança. Esse período preparou o palco para um dos capítulos mais marcantes da história do Acre, a Revolução Acreana, onde seringueiros se levantariam contra as imposições estrangeiras, dando início a uma luta pela posse definitiva da região.
O ciclo da borracha, iniciado na segunda metade do século XIX, foi o motor que transformou a Amazônia em uma região economicamente estratégica. A seiva retirada das seringueiras abastecia a crescente demanda da Revolução Industrial, especialmente para a produção de pneus e maquinários. O Acre tornou-se um dos epicentros dessa febre do látex. Seringueiros, em sua maioria nordestinos, fugindo da seca, enfrentavam desafios brutais. Viviam isolados na floresta, sujeitos a doenças tropicais, ataques de animais selvagens e dívidas com os seringalistas. Enquanto a elite local e comerciantes internacionais lucravam com a exportação da borracha, os trabalhadores sofriam. O sistema de aviamento, no qual seringueiros recebiam adiantamentos em troca de sua produção, os mantinha em um ciclo interminável de dívida e pobreza. Mas os impactos não se restringiram à população. A exploração intensiva também transformou o meio ambiente, abrindo clareiras na floresta e mudando o equilíbrio ecológico da região. O boom da borracha trouxe riqueza para algumas cidades brasileiras, como Belém e Manaus. Mas no Acre, a prosperidade veio acompanhada de conflitos. O domínio da Bolívia sobre a região aumentava a insatisfação dos seringueiros, que já enfrentavam condições de vida precárias. Essa tensão logo daria origem à Revolução Acreana, uma luta por soberania que mudaria o destino do Acre para sempre. O estopim para a Revolução Acreana foi a insatisfação dos seringueiros brasileiros com o controle boliviano do território. A fundação da Bolívia Syndicate, uma empresa estrangeira contratada pela Bolívia para explorar a região, foi vista como uma afronta direta à soberania brasileira sobre um espaço que, na prática, já era ocupado por brasileiros. Liderados por figuras como José de Carvalho e Plácido de Castro, seringueiros organizaram uma resistência armada. O primeiro grande conflito ocorreu em 1899, quando José de Carvalho proclamou o Estado independente do Acre, mas a tentativa foi rapidamente reprimida pela Bolívia. Plácido de Castro mobilizou os seringueiros para lutar contra as tropas bolivianas. Sob seu comando, os revoltosos organizaram uma campanha militar bem-sucedida, capturando cidades e postos estratégicos como Chapuri e Puerto Alonso, que mais tarde seria rebatizada de Porto Acre. As batalhas foram intensas e marcadas por estratégias inovadoras. Apesar da superioridade numérica das tropas bolivianas, o conhecimento do terreno pelos seringueiros deu a eles uma vantagem crucial. A Revolução culminou em 1903, com a vitória das forças lideradas por Plácido de Castro e o controle efetivo do território pelos revoltosos brasileiros. Enquanto os seringueiros lutavam no campo de batalha, a diplomacia brasileira entrava em ação. José Paranhos, o Barão do Rio Branco, foi encarregado de negociar uma solução definitiva para o conflito. Seu desafio era evitar uma guerra internacional com a Bolívia, que poderia atrair a intervenção de outras potências como os Estados Unidos. Após intensas negociações, o Tratado de Petrópolis foi assinado em 17 de novembro de 1903. O Brasil concordou em pagar 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia e ceder parte do território do Mato Grosso como compensação. Em troca, o Acre foi incorporado oficialmente ao território brasileiro. Mas o tratado era mais do que um simples acordo territorial. Ele incluía a construção de uma ferrovia, a Madeira-Mamoré, que conectaria a Bolívia aos portos brasileiros, facilitando o escoamento da produção de borracha. Apesar de suas intenções, a ferrovia seria marcada por desafios e tragédias, ganhando a alcunha de Ferrovia do Diabo devido às inúmeras mortes durante sua construção. Com o Tratado de Petrópolis, o Brasil não apenas ampliava seu território, mas também consolidava sua influência na Amazônia. O Acre, agora parte do Brasil, ainda enfrentaria desafios políticos e administrativos, mas sua história de lutas estava longe de ser esquecida. Inicialmente, o Acre foi dividido em departamentos administrativos, cada um governado por um interventor nomeado pelo governo federal. Essa divisão gerou tensões locais, pois muitos habitantes, especialmente os seringueiros, se sentiam excluídos das decisões que moldavam sua terra.
Além disso, a economia da região continuava dependente da exploração da borracha, um ciclo marcado por desigualdades e condições de trabalho degradantes. Os seringueiros, responsáveis pela riqueza da região, continuavam presos ao sistema de aviamento, que os mantinha em constante endividamento. Nos anos seguintes, movimentos populares começaram a surgir, exigindo melhores condições de vida e maior participação política. A pressão das populações locais levou à criação do Território Federal do Acre em 1920, um passo importante para sua integração ao Brasil, mas que ainda deixava a região sob controle direto do governo federal, sem autonomia política. Apesar dos desafios, a transformação do Acre em território brasileiro foi crucial para consolidar a presença do Brasil na Amazônia e proteger suas fronteiras em uma região rica e estratégica. O Acre percorreu um longo caminho desde os tempos das disputas territoriais e do ciclo da borracha. Em 1962, a região foi elevada ao status de Estado, ganhando maior autonomia e representação política no cenário nacional. Hoje, o Acre é conhecido por sua biodiversidade e pela luta de seus povos pela preservação da floresta. A região desempenha um papel central nos debates sobre sustentabilidade e mudança climática, sendo um exemplo de como o desenvolvimento pode coexistir com a preservação ambiental. A história do Acre também é marcada por figuras icônicas como Chico Mendes, seringueiro e ativista ambiental que deu sua vida pela defesa da Amazônia. Seu legado inspira movimentos sociais e ambientais até os dias de hoje, colocando o Acre como símbolo da resistência e da luta por um futuro mais sustentável. No entanto, desafios permanecem. A exploração ilegal de madeira, conflitos fundiários e a busca por desenvolvimento econômico em uma região de recursos limitados continuam sendo questões centrais. Apesar disso, o Acre segue como um estado que representa não apenas a riqueza natural do Brasil, mas também sua capacidade de superação e resiliência. Seja pelas lutas do passado ou pelos desafios do presente, o Acre permanece como um símbolo da diversidade e da força da Amazônia.